a nossa 7ª aula e hoje nós vamos falar especificamente do Conselho Escolar, né? As professoras Ângela e a professora Caroline, e o objetivo da nossa aula é compreender a importância das atribuições do CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar, como um instrumento de controle social do PENAE. Então hoje nós vamos conhecer o que é esse CAE, o que esse CAE faz, qual a importância desse CAE dentro do programa de alimentação escolar. Bem, cada município, cada estado, ele deverá possuir este conselho de administração escolar, que é um órgão colegiado. Ele é um órgão deliberativo e autônomo, ou seja, ele é independente da prefeitura ou da Secretaria Estadual de Educação. Então, assim, ele, mesmo após realizar reuniões, ele tem toda a autonomia para verificar algumas coisas que eles não concordaram, para contestar. Qual é o objetivo do CAE? O objetivo do CAE é acompanhar e fiscalizar todo o processo da alimentação escolar, ou seja, desde a compra dos gêneros alimentícios até a distribuição da alimentação escolar aos alunos. Volto a lembrar que existem as formas de gestão, então as mais utilizadas é a questão centralizada e a descentralizada ou escolarizada. Então, em todas as formas ele faz esse acompanhamento, só que na forma centralizada ele tem esse acompanhamento diretamente também com as unidades executoras, né? E também participa de supervisões em escolas e na escolarizada também. Então, o mandato dos conselheiros, ele é de 4 anos. Então, os conselheiros do CAE, eles têm um mandato de 4 anos e ele é composto por 7 membros titulares e 7 suplentes, da seguinte forma: 2 representantes de professores ou alunos ou trabalhadores da educação, 2 representantes de pais de alunos, 2 representantes da sociedade civil e 1 representante do poder executivo, né? Então, um representante de alguma secretaria. Então, no caso nosso, CAE Alimentação Escolar é o quê? De alguma secretaria do município ou do estado. E essa questão de representantes da sociedade civil pode ser igreja, algum representante de alguma associação e aí por diante. Aqui nós vamos ver a composição. Olha só, a constituição do Conselho de Alimentação Escolar. Olha só, 2 pais de alunos, representantes, 2 de professores ou alunos e 2 da sociedade civil, olha aí, sindicato rural, associação de moradores, clube, igreja, etc. E 1 do poder executivo. Então, esses membros aqui fazem a composição deste conselho, certo? Então, como que o CAE ele é formado? Tudo bem, ele tem a composição, mas como que acontece esse CAE, né? Então, é a partir de reuniões realizadas em cada instância representativa, por exemplo, reunião dos pais dos alunos, conselhos escolares, reunião dos sindicatos existentes na sua cidade, etc., em que são realizadas o quê? Votações para a eleição dos representantes que irão participar do CAE. Então, acontece dessa forma. Então, os representantes serão indicados dessa forma. E há a votação de 6 membros
pois o representante do executivo, ele é indicado pelo respectivo órgão. Lembra lá os desenhos? Então, os representantes dos pais, vamos voltar aqui, né? Olha, esses representantes aqui são indicados, esse aqui pelo órgão em que a pessoa trabalha. Vamos supor, se essa pessoa aqui, ela quer participar do CAI, ela é da Secretaria de Educação, então ela vai ser indicada. Vamos lá. Então, qualquer pessoa, vocês podem perguntar, quem que pode participar desse CAI, professor? Então, qualquer pessoa poderá participar desse conselho. Basta se organizar e pretender exercer oficialmente o que chamamos de controle social. Vocês já devem ter ouvido muito falar nessa questão de controle social, mas o que é o controle social? É a participação da sociedade, ou seja, de todos nós, de vocês, futuros técnicos. Então, a participação de vocês, né, da sociedade, no acompanhamento da execução das políticas públicas de forma organizada e sistemática. Então, o PNAE é uma política pública, então a sociedade é você, é a escola. Então, se alguém se interessar, olha aqui. Participação da sociedade, isso se chama controle social. E aí, sim, professor, eu quero trabalhar, eu quero participar, ser atuante, mas como é que é? Eu ganho alguma coisa? Não. Quem participa do CAI, quem faz parte da composição do CAI, não irá receber remuneração nenhuma. Então, é remunerado, né? O trabalho em conselho, ele não é remunerado, mas ele é considerado um serviço público relevante, porque, querendo ou não, você é um fiscal, você está fazendo parte daquela equipe de forma a ver se realmente todos os recursos que são passados, em especial o da alimentação escolar, ele realmente está sendo utilizado para esse fim, né? Lembrando que esse recurso da alimentação escolar, ele não pode ser utilizado para outro fim. Ah, faltou na minha escola panelas, pratos, eu vou comprar com esse dinheiro da alimentação, não posso comprar, vou comprar uns pratos, panelas. Não, da alimentação é específico para a alimentação. Senão poderá dar problemas com relação à prestação de conta, né? Então, isso representa uma mudança enorme na nossa cultura e nosso modo de pensar e agir. Aquela questão de você fazer, eu só vou se realmente for remunerado. Não, mas eu também faço parte. Esse dinheiro também é nosso, né? Então, nós podemos fazer parte simplesmente participando, vendo se realmente as coisas andam como tem que andar. Principalmente aí na sua escola, você como técnico, futuro técnico, você vê realmente a alimentação que é servida realmente que está predisposto no cardápio, são oferecidas verduras e frutas, é comprado realmente aquilo que se for escolhido, né? Tudo é feito conforme tem que ser feito. Olha aí o controle social. Então, no caso do CAI, por exemplo, a participação dos conselheiros, ela garante a prática da cidadania, que é uma ação de relevância social. Então, a questão do direito humano à alimentação adequada, você vai estar verificando isso, você vai estar verificando a questão da segurança alimentar e nutricional, que é importante para a criança, para a escola, para o desenvolvimento e até da comunidade no contexto geral, né? Então, aí nós abandonamos com essa participação a condição de indivíduos simplesmente passivos, passivos de não saber de onde vem nada. Eu sei que na escola tem merenda, de onde vem esse dinheiro eu não sei. Não é por aí, hoje vocês já sabem, se alguém questionar com vocês já sabem, tem um recurso que vem do governo federal, vem para a alimentação escolar. Porém, em alguns casos, existe uma complementação por parte dos municípios ou dos estados. Em outros casos, não existe. Mas existe uma alimentação escolar. E essa alimentação ela tem que ser de qualidade, oferecendo segurança alimentar e nutricional e ofertando verduras, legumes e frutas, sendo, no contexto geral, uma alimentação saudável, né? Então, nós passamos na condição de indivíduos passivos para uma postura de cidadãos ativos, ou seja,
fiscalizar realmente esse repasse, esse emprego desse recurso que é destinado para alimentação, né? Passando a acreditar na fiscalização daquilo que é nosso, aquilo que eu acabei de falar. Então, é da escola, é das crianças, mas somos todos nós que contribuímos de uma certa forma. Então, nós também temos o direito, nós temos responsabilidade, nós devemos participar de forma igualitária. Bem, e tem, enquanto o CAI ele realiza um determinado zelo, um determinado cuidado pela alimentação escolar, né, tem os outros conselhos também que são responsáveis pela segurança, pela educação e inúmeras outras atribuições a cada um é designado, né? O nosso, que é o CAI, ele tem uma importância fundamental para que o sucesso da alimentação escolar seja de qualidade, seja ofertada dentro dos padrões que pede a resolução. Tenha verduras, legumes e frutas, que não se faça distinção nenhuma de aluno nenhum e que tenha todos os dias, né? Por quê? Porque ele tem uma relevância muito importante. Caso contrário, não seria exigido tantos protocolos, né? Não existiria uma votação, não é isso, professora isso mesmo. Carolina? E o CAI, né, lembrando que é algo extremamente importante e que tem que ser feito realmente, né, executar realmente. Não adianta apenas ter o CAI se esse CAI não é ativo, atuante, né? Ele não atua, só existe o CAI por existir. Isso não é relevante. Ele tem que fiscalizar sim, porque a gente sabe, né, que só através da fiscalização é que a gente consegue condições melhores para a nossa alimentação. E assim, pararmos de fazer, reclamar, mas vamos ver por onde colaborar para que se possa melhorar também, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Aí nós falamos do CAI, né? O que é o CAI, a composição, os conselheiros e tal. Agora nós vamos entrar mais detalhado nas atribuições deste conselho. Olha só as atribuições. 1. O CAI deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos princípios e diretrizes do programa, o programa de alimentação escolar. Então, entre as diretrizes nós temos a questão da aquisição dos alimentos, da agricultura familiar, dando prioridade aos alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos, temos a universalidade na questão da oferta da merenda escolar, temos a questão da educação alimentar e nutricional e inúmeros outros. Então, princípios e diretrizes do programa, ele deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento desses princípios e dessas diretrizes. 2. Também deverá acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos relacionados à alimentação escolar. Poxa vida, o recurso que é repassado para as entidades executoras ou depois passado para as escolas, eles devem ser empregados para a compra de gêneros alimentícios, né? Dando preferência aos da agricultura familiar, que fortalece a questão da economia local. Então, este recurso ele não deve ser de forma nenhuma destinado à compra de qualquer outra coisa que não seja o alimento. Então, nessa etapa, o conselheiro observará como está sendo movimentada a conta que foi aberta pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para quê? Para o depósito do recurso da alimentação escolar e se esse recurso está sendo aplicado de uma forma totalmente correta. O exemplo, se ele está sendo aplicado na compra de alimentos, se não na compra de equipamentos ou outros utensílios. Aí não pode. Por quê? Porque todo recurso que é federal, o que acontece? Recurso público, você tem depois que fazer uma prestação de conta. E nessa prestação de conta se pegam todos os detalhes. Você tem que colocar todas as documentações necessárias que comprovem que você realmente comprou aqueles alimentos. E no final eles fazem comparativos. Então, se não tiver de acordo, cria alguns problemas.
Professora, a senhora quer acrescentar? Isso, e pode realmente até perder, né, o direito de estar recebendo esse recurso. Então, por isso que é muito importante desenvolver essa atividade de maneira correta. E para as outras necessidades, existem os outros recursos. Por isso que não é possível comprar, né, nenhum tipo de material com o recurso da alimentação escolar. Já pensou, professora? Fosse comprar equipamento, utensílio, alimento, veja que bagunça ia, né? Não teria um controle, né? Não tem controle, não seria uma coisa organizada para a questão depois dessa prestação de conta, né? Então, aqui uma atençãozinha que diz que os valores repassados pelo FNDE, eles devem ser iguais aos valores depositados na conta bancária, nem a mais, nem a menos. Por quê? Porque esse dinheiro que ele é depositado na conta, o que acontece? Ele vem com base no levantamento do censo do ano anterior, então não tem que ter erro algum. Caso os valores sejam diferentes, é preciso saber o que está acontecendo. Mas a minha escola ela veio com dinheiro a menos ou com dinheiro a mais. Então, você tem que ir lá no setor de convênio, o setor que mexe realmente com os recursos, ou até mesmo entrar em contato com o FNDE através da sua secretaria, para que esse problema, né, essa situação seja esclarecida. E nessa conta, gente, não ocorre depósito de outras fontes, exceto o realizado pelo FNDE. E também não pode ser utilizada para outro fim que não seja a alimentação escolar. Então, essa fonte quer dizer um número de identificação de onde vem esse recurso. Então, só pode ser do FNDE para a alimentação, né? E não de outro tipo de programa para alimentação, correto? 3. Então, o CAI, ele deverá zelar, olha, pela qualidade dos produtos, em especial quanto às condições higiênicas, a aceitabilidade dos cardápios ofertados. Então, o CAI, ele também faz visitas nas escolas, não é isso, professora? Isso, esse é o papel de fiscalizar, né? Isso. Então, tem que fiscalizar em loco. Ele vai em loco, como a professora falou, e lá ele vai realmente verificar as condições, essa questão do controle higiênico-sanitário, como está a dispensa, se está limpa, as dispensas estão limpas, o chão em si, o ambiente no contexto geral, isso, não é? Se existe alimentos vencidos no estoque, por isso que é importante estar sempre fazendo esse levantamento, né? Se você vê que o alimento está para vencer, então utiliza logo esse alimento para que ele não vença, ou para que não fique alimento vencido no seu estoque, porque se realmente, né, essa fiscalização chegar, dá problema, muito problema, porque alimento vencido dentro de estoque, né, de alimentação escolar, ele não pode de jeito nenhum. Por isso que é bom sempre estar organizado, fazer as coisas em seu tempo hábil e não deixar acumular atividades no serviço, porque o CAI, ele não avisa quando ele vai fazer essa fiscalização, então qualquer hora você pode estar recebendo uma visita surpresa, não é? Então, ele é um órgão fiscalizador, ele tem poder para isso. Então, é bom você estar sempre com sua dispensa limpa, em dia, os alimentos sempre armazenados de forma correta, os freezers, as geladeiras sempre limpos, o refeitório também, a cozinha, né, professor? Um ponto muito importante, e você também está bem apresentado, não é verdade? Não só porque, o CAI vai vir, não, então ele não avisa, então você tem que andar na linha que é para, se de repente receber uma visita, você não foi pega de surpresa. Por quê? Porque você faz aquilo todos os dias, não é? E não simplesmente, só vou fazer porque o CAI vem, não é? Não é isso, gente. A gente tem que... Lembra que eu falo? Questão do respeito, da responsabilidade, você vestir a camisa, fazer aquilo, as suas atividades de uma forma correta e bem feita, que aí você, no final, vai ver o resultado, né, professora? Isso mesmo. E é como se fosse um exemplo, é como se a gente fosse receber realmente uma visita em nossa casa, né? Será que a gente arruma a casa só quando
quando a gente recebe essa visita ou será que a nossa casa é sempre limpa e bem arrumada todos os dias? Então lembre sempre dessa comparação e que o ambiente tem que estar realmente adequado para as condições de trabalho todos os dias. Isso mesmo. Então, depois que se verifica essas questões todinha, temos aqui uma lista, um formuláriozinho ao qual pode ajudar você. Vocês podem estar perguntando, professora, mas vem cá, eu fico toda atrapalhada, toda embaraçada, como que eu posso fazer esse controle se eu sou 2, 3 pessoas ao mesmo tempo? Calma, então aqui tem um exemplo de um formulário que pode ajudar vocês a fazer assim aquela autoavaliaçãozinha, não é, professora? Isso, e uma forma também de planejamento, né? Isso. Se você seguir todos os itens que tem nesse questionário aí, você consegue realmente manter o seu ambiente de trabalho bem arrumado, né? E pronto para receber uma fiscalização a qualquer momento. Isso, verificar onde você tem mais pontos positivos e até verificar os que não são positivos para quê? Para que sejam adequados e futuramente melhorados. Então vamos lá. Então aqui você vai marcar um X simplesmente na resposta a ser dada em cada pergunta, né? Então sim ou não. A primeira, os alimentos presentes no estoque correspondem aos alimentos presentes no cardápio? Aí você vai verificar, sim ou não. Questão 2, o estoque está limpo e organizado? Você vai verificar, sim ou não. Questão 3, os alimentos estão separados por grupo? Por exemplo, professora, eu não sei como é que é por grupo. Na estante, né, dos alimentos existe uma pilha de arroz. Uma pilha todinha bonitinha de arroz e ao lado encontra-se outra pilha de macarrão e não assim, tudo junto e misturado, né, professora? Isso, tem que ser tudo organizado, arroz junto com arroz, macarrão com macarrão, feijão, óleo e assim sucessivamente. Sucessivamente. Aí você vai verificar esse item 3, sim ou não. 4, não existem alimentos abertos no estoque? Aí você também vai marcar. Com toda franqueza, sim ou não, não vale se enganar, hein? 5. Existe um controle de recebimento de alimentos na escola, do tipo planilha ou mapas? Lembrem que eu cheguei a comentar com vocês a questão deste controle de recebimento, controle de estoque. Isso aí serve para dar um norte a vocês saberem, terem mais ou menos uma estimativa de quanto existe, quanto que saiu, quanto que entrou de alimento no estoque, certo? 6. Os alimentos que estão próximos do vencimento são utilizados primeiro? Sim ou não? Lembre o que a professora falou, aqueles que estão perto de vencer, coloca na frente, os que chegaram coloca depois e não fazer aquele rebuliço. Daí a importância de se ter uma organização, de fazer um planejamento, né, professora? Isso, ter organizado as coisas, né? Porque se está tudo bagunçado, você acaba pegando o primeiro que está na frente, você não se preocupa em verificar a data de validade, né? Então, se você arruma dessa maneira, os que estão para vencer estão logo na frente para ser utilizado, então você fica despreocupado. Você já sabe que os que estão na frente devem ser utilizados. É isso mesmo. E aí, você não corre o risco de repente, servir um alimento vencido e dar algum tipo de problema, de doença nas crianças, certo? 7. A ausência de alimentos vencidos no estoque? Aí você vai com toda a franqueza, sim ou não. 8. A ausência de caixas de madeira ou papelão dentro do estoque? Verificar sim ou não, porque isso aqui é um grande problema. Às vezes, pelo fato do técnico ser só ele na cozinha que desempenha inúmeras atribuições, aí o que acontece? Ele está lá aperreado, fazendo a alimentação, aí chegou o fornecedor, aí uma pessoa ajudou a receber, porém essa pessoa não ajudou a guardar. Aí o que acontece? Tem as frutas, tem alguns alimentos que estão na caixa e ali ficam durante dias, né, professora? Isso, acabam ficando no estoque essas caixas que a gente sabe que, né, por lei isso não é permitido. Não é permitido. E assim, pode chamar roedores, algumas coisas desagradáveis. Então, verifique se tem ou não para que isso seja descartado. Então, arrume um tempinho aí e organize. E 9,
A ausência de alimentos em contato com o chão, outro problema também. As pressas, não tem quem receba, o fornecedor chegou numa hora totalmente inapropriada, aí recebeu tudo nas pressas e ficou o alimento ali no chão. Gente, não pode, né, professora? Mas infelizmente a gente vê isso, né? Isso. Então, gente, presta atenção, por favor. Tenta combinar, por isso que é interessante essa questão de você ter esse controle de estoque, você também liga para o fornecedor, vem tal hora entregar esse alimento, que é uma hora em que vocês podem receber, e não uma hora que vocês estão lavando as louças, estão fazendo alimentação, é aquele dia que é uma preparação mais elaborada, você está no sufoco e faltou gás, enfim, acontece uma série de coisas. E aí, para completar, chega o fornecedor ainda e ele também está apressado porque ele tem que levar os outros alimentos nas outras escolas e já passou da hora. Enfim, é um sufoco. Então, tenta fazer esse planejamento antes e marcar com ele um determinado horário que você possa recebê-lo, para você também fazer essa questão desse controle. Porque nesse sufoco, se você não pode receber, ele pode estar muito bem trazendo um alimento que não esteja adequado para o consumo. Uma fruta que já não esteja tão bonita, umas hortaliças que já estejam murchas, não é, professora? Isso, e aí esse alimento vai ser perdido, né, com facilidade. E aí vai ser um alimento que você não vai utilizar naquele dia, possivelmente de 1 a 2 dias, aí quando você for utilizar já não precisa, não dá mais. Tem que ser realmente jogado, porque não vai atender, não é verdade? Então, a questão 10, a ausência de insetos roedores no estoque, por exemplo, baratas, ratos e entre outros. Se você faz uma higiene, se você faz realmente uma limpeza nesse ambiente, se você mantém as coisas organizadas, se não tem nada junto e misturado, de forma a estar tudo amontoado, e se realmente a despensa lá, ela não tem espaçozinhos entre portas e janelas que possam, né, facilitar a entrada desses bichinhos, então você está ótimo, você está bem na fita. O que acontece? Você tem que prestar atenção e se isso acontecer, você pode levar a conhecimento do seu gestor, do seu diretor, para que ele providencie alguma forma de vedar, não é, professora? Essas questões da porta, janela, porque eles vão lá no alimento, justamente o alimento que depois vai ser escolhido e vai ser servido para o aluno. Não é isso que o PENAI preconiza, certo? Então, são 10 questões. Se você marcou, você viu sim ou não, marcando com toda a franqueza, sem burlar nenhuma. Então, você vai contar quantas vezes você respondeu o sim. Então, se tiver respondido, olha só, 7 vezes ou menos, como é que vai estar o armazenamento? O armazenamento de alimentos em sua escola, ele não está adequado. Então, você deverá identificar os itens cuja resposta foi não e corrigi-los. Se tiver respondido 8 vezes ou menos, então o armazenamento de alimentos na sua escola, ele está no caminho certo. Então só faltam alguns ajustes. Aí você deverá identificar os itens cuja resposta foi não e corrigi-los. Se esses itens que você viu, eles dependem de você, ótimo. Se não dependem, então se não dependem somente de você comunica ao seu gestor que você precisa de uma ajuda e explica as questões para que ele tome conhecimento. E se todas as respostas forem sim, então você está de parabéns, olha, o seu estoque está adequado e você tem que mantê-lo sempre assim. Então essa aqui é uma forma de você se planejar, você verificar onde estão os pontos falhos e fazer os ajustes necessários. Item 4. Então, o CAI deverá receber as informações de execução do PENAI realizada pelo gestor e emitir parecer conclusivo para aprovação ou não da prestação de conta da execução do programa. Então, como eu falei no início, toda a compra que se faça e que se trata de recurso federal, o que acontece? Você tem que fazer, depois de um determinado tempo, essa questão da prestação de conta.
E é na prestação de conta que eles vão apurar se vão emitir pareceres favoráveis ou não. Tanto a escola, na questão da gestão escolarizada ou descentralizada, ela faz a prestação, depois essa prestação o CAI vai verificar, o município também faz a prestação e faz essa prestação, leva de encontro ao CAI e ele vai fazer esse apanhado de dados, vai ver se bate realmente e vai emitir um parecer. Então, nessa etapa, o CAI ele receberá informações da execução do programa por meio de relatório anual de gestão que é elaborado pelo gestor. Quem é esse gestor? O gestor da prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, certo? E nesse relatório, ele vai conter o que foi adquirido, olha só, como e qual a quantidade de alimentos comprados. Então, tem que ser realmente os alimentos que foram comprados, ou seja, de onde vieram aqueles alimentos. Bem, partiu do princípio que eu fiz a compra, eu tinha um recurso. O recurso veio certinho, veio referente ao número de alunos e tal, não tem mais nem menos, tem recurso certo, ok. Aí eu fiz uma seleção de cardápios, então essa compra partiu dessa seleção de cardápios. Então todas as notas que eu emiti como fornecedor, para a escola, tudo tem que estar descrito. São os alimentos que vêm na nota, tem que ser iguais aos que estão no cardápio, não podem ser diferenciados. Tanto os alimentos quanto a quantidade. Por quê? Porque você foi fazer essa compra, você realizou essa compra para um determinado período. Então, são detalhes que são observados, por isso que é importante você fazer as coisas de forma correta para não dar problemas nessa questão do recurso. Então, com base nesses dados, o CAI poderá emitir seu parecer, olha só, favorável ou desfavorável à execução ao final do ano. Por que favorável? Bem, se a prestação de conta referente a essa aquisição de alimentos para alimentação foi correta, deu tudo certinho, ok. Se ela for desfavorável, isso aqui pode implicar numa suspensão de recursos por um determinado tempo, até que tudo seja sanado, até que tudo seja realmente verificado. Então, foi a partir de 2012 que todas essas informações de execução do programa e a emissão do parecer do CAI, elas começaram a ser realizadas por meio de sistemas informatizados, que na realidade eles até facilitaram a vida de quem faz a prestação de contas. Então, para que o CAI elabore o seu parecer, olha só, gente, o parecer conclusivo a respeito da prestação de contas do PENAI, então o Conselho deverá reunir e analisar as informações por meio de Sistema de Gestão de Conselhos, que é essa sigla aqui, bem como emitir seus pareceres. Vocês entendem a super importância do CAI nessa questão da alimentação escolar? Então, o CAI tem uma função importantíssima nesta prestação de contas, pois é esse conselho que preenche no sistema do FNDE o seu acompanhamento e, ao final, emite um parecer conclusivo. É um parecer, não, está ok essa prestação de conta. Não, essa prestação de conta, ela contém algumas informações que são inconsistentes. Aí, olha só, isso não é agradável. Outra função do CAI é comunicar qualquer irregularidade identificada na execução da alimentação escolar ao FNDE. Olha só, ele comunica ao FNDE, ele tem autonomia para comunicar à Controladoria Geral da União, CGU, e ao Ministério Público também e ao Tribunal de Contas da União também, que são órgãos que podem ajudar nessa questão de fiscalização. Então, vocês veem que é uma parceria. Aí, aqui, para vocês
atentarem que qualquer pessoa ela pode denunciar irregularidades na alimentação escolar para esses órgãos. Então, você, como faz parte da comunidade escolar, como pai de aluno, você observou que existe alguma coisa irregular, se você é um pai que atua, é participativo, a escola do meu filho, ela não tem nenhum cardápio à mostra, ela não serve aquilo que está exposto, o cardápio. Não é para ser assim, a gente sabe que ocorrem algumas... Como é que a gente pode falar, professora? Tem alguns erros, né? Algo que foge realmente do que preconiza a lei, né? Lembrando, como a senhora falou em relação aos cardápios, né? Tomem cuidado, gente, porque se a lei preconiza que a alimentação deve ser servida 3 salgadas por semana e 2 doces, aquela escola que prefere fazer 3 doces e 2 salgadas, corre o risco de ser denunciada, né? Então não é porque é uma preparação mais fácil de se fazer que a gente vai servir ou todos os dias. Tem escola que acontece isso, né? Que é servido todos os dias a alimentação doce, e a gente sabe que isso é errado, que não pode acontecer. Então, se a criança chega em casa e fala para o pai que isso está acontecendo, o pai pode muito bem ir lá e denunciar a escola. Então, vamos ficar atentos para que a gente, né, não corra esse risco. Por isso que é importante você seguir o que está no cardápio. A gente sabe que acontece assim, alguns imprevistos, como eu queria falar, que ontem foi uma preparação doce, mas aí o fornecedor não deu tempo para trazer algumas hortaliças. Vamos fazer uma preparação, adequar a uma preparação, mas todos os dias, né? Isso. A exceção não deve virar regra, né? Essa é a verdade. Então, ficar atento a essa questão é muito importante também. Então, não espere somente a ação do conselho. Então, já que você está vendo, você está percebendo que o conselho ele tem essa super responsabilidade, você não esperar somente a ação do conselho do seu município, do seu estado ou do seu distrito. Então, quando você identificar algum tipo de irregularidade, você pode... enfim, comunicar a algum desses órgãos para evitar mais problemas, né? E também você, por último, você pode fazer a sua parte, que também nós não vamos fazer a parte só de denunciar. Eu fui e denunciei uma série de vezes lá a escola do meu filho. Não é bem por aí, a gente também tem que apurar, ver o porquê. Às vezes um técnico lá da cozinha, ele está doente. Não, nós temos um problema que muitas escolas não têm a quantidade de técnicos adequados para a realização dessas preparações, ainda mais escolas que têm muitos programas. Nós sabemos que existe uma série de dificuldades, não é também, essa semana foram 2 preparações doces e aí eu já denunciei a escola do meu filho. Não é assim, vamos apurar, vamos ser participativos também. Cada um fazendo sua parte, nós veremos a diferença. Quinto, o CAI deverá fornecer informações e apresentar relatórios sobre o acompanhamento do programa. Isso ele faz com muita clareza, né? E ele vai com aquela função realmente fiscalizadora. E quando solicitado, deve realizar reuniões específicas para analisar a prestação de contas e outras reuniões consideradas necessárias. E caso a prestação de contas ela não seja aprovada pelo CAI do seu estado, do município ou do distrito, este não receberá o recurso do FNDE destinado à alimentação. Veja só que problemão. E aí, se não recebe recurso, as crianças vão para a aula e terminam sendo prejudicadas, não é, professor? Isso, porque aí não terá alimentação. E a gente sabe que por lei isso não pode acontecer, né? Tanto é que quando acontece algum problema, algum imprevisto na escola, se caso não tem alimentação, as crianças acabam sendo liberadas mais cedo. Então temos que tomar cuidado e cada um fazendo a sua parte para que a escola não fique sem esse recurso. Isso mesmo. Então, que nós temos que o papel da sociedade organizada é muito importante, pois mudanças sociais não decorrem apenas de leis, de mecanismos constitucionais, mas sobretudo da ação direta do cidadão na busca dos seus direitos. Então nós temos que
ser atuantes, nós temos que fazer parte, nós também temos responsabilidades, não é, professora? E não só jogar toda a responsabilidade para a escola ou para o técnico, não, é uma equipe, essa equipe, ela trabalha em prol do aluno, né? Então não vai existir escola se não tiver aluno, não existirá o aluno se não tiver a merenda, porque nós sabemos que existem muitas crianças que vão para a escola sem realizar nenhuma refeição, né? Enfim, por N fatores, ou porque não deu tempo, porque mora longe, porque pega N ônibus, uma série de conduções, porque talvez ela esteja doente, porque talvez ela também não tenha em casa. Então nós vamos fazer a nossa parte, colaborar que o nosso papel é desempenhar o trabalho da melhor forma, não é, professora? Isso. Então, aqui nós temos a questão da atuação do CAI. O CAI atuante, ele tem em torno de 60%, aonde ele realmente é atuante, né? Nem muito, nem pouco, 6%, que corresponde ao verdinho. Muito pouco, 8%, e muito atuante, 25,4%. Então, assim, são formas que nós vemos onde existem mais essa participação e essa atuação. Obviamente, onde existe essa atuação do CAI, as coisas acontecem, né? Existe uma participação, umas parcerias que são realizadas e as coisas fluem de uma forma melhor. Então, para que esses conselhos possam trabalhar, os gestores locais devem garantir, gente, para que o CAI ele possa executar as suas atribuições, os gestores eles deverão garantir um local apropriado e condições adequadas para realizar as reuniões, sejam mensais, sejam trimestrais, enfim. Ele tem que ter uma estrutura. Tem que ter também equipamentos, computadores e impressoras. Tem que ter transporte para que eles possam visitar as escolas. Como que o CAI vai fazer fiscalização se não tem um transporte para realizar essas visitas? E precisa também de pessoas que possam apoiá-los no desenvolvimento de suas atividades, como, por exemplo, um secretário. Então, vocês veem que não é simplesmente, vamos formar o CAI, não. Então, o gestor, ele tem que dar essas condições para que o CAI atue de forma bem concreta. Fornecer também, sempre que solicitado, todos os documentos e informações necessárias. O CAI solicita dos gestores do município algum tipo de documento que seja relevante ao PENAI. O gestor do município tem que repassar todas as informações que o CAI solicitou, da mesma forma que o gestor estadual. E outra coisa importante, se nós queremos contribuir para uma educação de qualidade para os nossos estudantes, o nosso trabalho precisa ser coletivo, é aquilo que eu falei. Não basta simplesmente pensar só em mim, não, vamos fazer num contexto geral. É trabalho em equipe, um trabalho em equipe é bem melhor, então cada um faz a sua parte, no final se junta e dá um diferencial enorme, não é, professora? É isso mesmo, então como a gente falou, né? O CAI tem que ser atuante. Então, se você conhece alguém que participa do CAI, ou se você mesmo se interessar em participar do CAI, lembre-se sempre, assim como a gente cobra, né, de alguns governantes, alguns sindicatos, enfim, as pessoas que estão representando a nossa sociedade, a gente também tem que lembrar de fazer esse papel. Então, a gente não vai precisar ser cobrado, né? Vamos desempenhar um papel positivo, um papel correto, para que a gente não seja cobrado, não seja chamado a atenção. Então, que o CAI seja atuante. Se você conhece alguém, se conhece algum CAI, então vá visitar, verifique de perto, né, como é que funciona, para você entender de uma forma mais prática, né, como é que esse CAI atua. Isso. E quem sabe até você
futuro técnico fazer parte desse CAI, não é, professora? Então, você quiser participar de alguma reunião, é muito interessante para que você tenha esse contato e saiba realmente como é essa dinâmica, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É uma aula que foi com informações para vocês saberem como é essa dinâmica nesse processo de atuação do CAI. Nós vamos dar um intervalo agora, né, professora? Isso. É o tempo que vocês vão realizar as atividades de vocês e nós voltaremos com a correção. Ok? Muito obrigada, até daqui a pouco. Bem, voltamos agora com a correção das nossas atividades. Participem, hein? Vamos lá, questão número 1. A questão número 1, ela pergunta o seguinte: o mandato dos conselheiros que compõem o CAI é... Aí nós temos a sugestão. Sugestão A de 2 anos, a B 3, C 4, D 5 ou E nenhuma. Então, se você marcou a questão C, cada 4 anos. Essa é a possível resposta correta, certo? Tudo ok, né, professora? Ok. Vamos à questão número 2. Marcar também somente a opção correta. Então, o CAI é composto por quantos membros titulares e suplentes? Nós temos a questão A, 4 titulares e suplentes, B, 5 titulares e 5 suplentes, C, 6 titulares e 6 suplentes, D, 7 titulares e 7 suplentes, ou E, 8 titulares e 8 suplentes. Então, se você marcou a questão D, 7 titulares e 7 suplentes, é o que está no nosso módulo. Vamos à questão seguinte. Aqui, você vai também marcar a alternativa que corresponde à questão de pergunta. Controle social ele vai ser a participação da sociedade no acompanhamento da execução das políticas públicas de forma organizada e sistemática. B, a participação somente da sociedade civil no acompanhamento da execução das políticas públicas de forma organizada e sistemática. Questão C, a participação do Poder Executivo e da sociedade civil também no acompanhamento da execução das políticas públicas de forma organizada e sistemática. A participação, olha só, dos representantes dos professores e da sociedade civil no acompanhamento da execução das políticas públicas, também de forma organizada e sistemática. Ou E, a participação somente dos trabalhadores da execução no acompanhamento das políticas públicas de forma organizada e sistemática. Obviamente que aqui é a resposta correta. Agora, observem uma coisa, aqui diz a participação da sociedade. Então, essa sociedade é composta, veja como foi desmembrado, foi uma pegadinha na realidade. Sociedade civil, questão B, Poder Executivo, representante dos professores da sociedade civil e trabalhadores da execução. Então, é a questão A, que é uma junção no que se refere a essa sociedade aqui. Então, é a junção de todos esses segmentos. Então, a resposta é a A. Tudo ok, professora? Tudo também? Okay. Vamos à questão 4. Com relação às atribuições e competências do CAI. Vamos lá à questão. Você vai marcar simplesmente o que é atribuição e competência do CAI. Então, não é competência do CAI zelar pela qualidade das condições higiênicas dos alimentos? Questão A. O que você acha? Questão B. O CAI não deverá se preocupar com questões relacionadas ao PENAI? Questão C.
o CAI não deverá fornecer informações ou emitir relatórios sobre o PENAI? Questão D. O CAI não receberá informações de execução do programa por meio de relatório anual de gestão elaborado pelo gestor da Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação? E nós temos a letra D, que é a última. O CAI deverá acompanhar e fiscalizar as aplicações dos recursos relacionados à alimentação. Então, essa daqui é a resposta que corresponde realmente à pergunta. Agora, observem também, nessa questão A, não é competência. Observe que se eu tiro o não, se eu faço uma exclusão e deixo simplesmente, é competência do CAI zelar pela qualidade e condições higiênicas dos alimentos? É uma competência do CAI, não é verdade? Então, olha aqui, a pegadinha foi o não. A B. O CAI não deverá se preocupar com questões relacionadas ao PENAI? De novo aqui, ó. Se eu tiro não, fica. O CAI deverá se preocupar com as questões relacionadas ao PENAI. E é uma verdade, não é? Então, só que para ele se preocupar com essas questões do PENAI, ele tem que saber, obviamente, todo o funcionamento do programa. A C. Ele não deverá fornecer informações ou emitir relatórios sobre o PENAI? Se eu tiro não, fica a competência, não é? Então, o CAI deverá fornecer informações e emitir relatórios sobre o PENAI quando for solicitado. Então, ele tem. Da mesma forma que ele solicita, ele também tem que emitir. A D, ó, ele não receberá informações de execução do programa por meio do relatório anual de gestão elaborado pelo gestor da Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação. Ó, a pegadinha de novo. Então, se eu tiro, aí fica. O CAI receberá informações da execução do programa por meio do relatório anual de gestão, né, elaborado pelos gestores da Prefeitura ou Secretaria Estadual. E a E, que era corretíssima, deverá acompanhar a fiscalização das aplicações dos recursos relacionados à alimentação escolar. Então, por isso que é importante a gente ler, interpretar direitinho, que às vezes uma palavrazinha, ela modifica todo sentido, né, professora? Isso mesmo. Então, atenção, né, com essas questões aí de múltiplas escolhas, né? Então, prestar atenção que, como a professora disse, às vezes uma palavrinha torna a alternativa toda incorreta. Se for numa prova, aí é uma questão errada. Então, vejam bem que são pegadinhas. Na realidade, todas são competências, mas simplesmente pelo não, aí inviabiliza que você marque, certo? Temos alguma interação, professora? Não, estamos aguardando, alunos. Mande aí pra gente a sua dúvida, né, a sua sugestão, a sua contribuição. Mande para que a gente possa colaborar com todos os polos. Isso mesmo. Então, vimos a questão 1, 2, 3 e 4 e agora nós vamos à questão 5. Você já participou de alguma reunião do CAI? Já teve essa oportunidade? Se você já participou, conte aí pra gente essa experiência, né? A nossa aula de hoje, ela foi justamente falar dessa questão do CAI, né? Então, ele é um conselho, que ele é deliberativo, ele é autônomo. Então, ele pode contestar algumas ações, algumas coisas que ele acha de forma inadequada, não é? Ele está para ajudar nessa questão do controle social também, a questão da aplicação dos recursos da merenda, se o recurso que é repassado, ele é realmente empregado na alimentação escolar, se esse alimento que foi comprado, ele foi baseado no cardápio que foi selecionado, que foi escolhido, seja pela entidade executora, seja pela unidade executora, que é a escola, e a entidade, que são as secretarias, se está de acordo, porque a compra parte do princípio de que eu escolho um cardápio, e esses cardápios, eles oferecem alimentos de qualidade, alimentos in natura, verduras, legumes, frutas, né?
alimentos saudáveis. Essas preparações são realizadas de forma saudável, de forma a ter qualidade. O local onde é feita essa alimentação é um local limpo, né? O manipulador que está fazendo a alimentação, está preparando, ele se apresenta em seu local de trabalho de forma limpa, não é, professora? De forma higiênica, questão das unhas, adornos, cabelo, touquinha, não é? Vestimenta de cor clara, seu avental limpo, enfim, ele faz de forma organizada, de forma responsável essas preparações, né? Ele chega no horário para cumprir direitinho com as suas obrigações, não é chegar simplesmente destabanado, eu cheguei super atrasado e vou fazer alimentação de qualquer jeito, não vai ter quem coma, não é? Isso também é sentido quando se prova, não é verdade, professora? Você fazer assim, uma alimentação nas pressas, ainda mais em grande quantidade, né? No que se trata de escola. A gente sabe, né, que o que estamos sentindo, nossos sentimentos, eles são transmitidos para o alimento. Então, se eu faço ali sem vontade, se eu faço só por uma obrigação, com certeza o gosto vai ficar diferente. Isso. Então, se você trabalha com alimentação, você tem que gostar de trabalhar com alimentação, de preparar as comidas. Então, isso é o seu sentimento, lembre-se que o seu sentimento, ele vai interferir no resultado da sua preparação. Isso. E aí, no que tange essa questão de preparação, a forma que você prepara, depois o porcionamento, você porciona de forma correta, não porcionou exageradamente para aquela clientela é o quê? Criancinhas do primeiro ano, são crianças que não comem muito, às vezes beliscam, às vezes não estão nem com fome, só querem beliscar. Então, o porcionamento é adequado conforme a faixa etária, não é? Nós sabemos que os pequenos são para comer bem menos do que os maiores. Já os adolescentes, se você duvidar, existem alguns que repetem consideravelmente, né? Então, você também como técnico, futuro técnico em alimentação escolar, com uma gama de conhecimentos até agora aqui adquiridos, né? Hoje com essa unidade 7, falando do Conselho da Alimentação, que é muito importante, sabendo que cada município, cada estado tem que ter este conselho. Então, este conselho vai ajudar a melhorar essa questão da execução dos recursos, de uma certa forma, uma parceria, porque se você não sabe como era aplicado, como chegava como era esse procedimento todo, esse passo a passo, desde o recurso, você desconhecia, hoje você já sabe como isso tudo acontece até chegar à alimentação das nossas crianças, né? Que é um alimento de qualidade, né, professora? Privilegiando, dando oportunidade à agricultura familiar, que são alimentos que são mais saudáveis, são alimentos frescos. Você vai valorizar a economia local, você vai priorizar os alimentos mais saudáveis, não é isso? Isso. Nós recebemos aqui, né, uma interação relacionada à questão 5, que as alunas dizem que a aluna Andréia, Fabrício e Vanessa, elas disseram que gostariam muito, né, de participar do CAI. Porque o CAI tem uma função importantíssima, como a gente viu na aula de hoje, né, em relação à prestação de contas, em relação à fiscalização da alimentação. Então, elas ainda não participam, mas gostariam de participar sim, devido à importância do CAI. E também o pessoal de Alta Floresta, né, falaram que ainda não participam, mas que também tem interesse em participar do CAI. Então, isso mesmo, procure saber aonde que fica, né, qual a escola que tem o CAI. Entendeu? E vá lá, pelo menos, ver como é que funciona na prática. Isso, e ver se, quem sabe, de repente, depois dessa reunião, você já vai dizer assim, não, eu gostei, de repente vai dar para mim também fazer parte dessa equipe, né, e contribuir de uma certa forma. Então, é interessante que se participe, né, e aí os CAIs, eles vão fazer as reuniões conforme a necessidade, às vezes mensal, ou a cada 3 meses, enfim, conforme a realidade, porque cada CAI, ele tem que ter o seu regimento interno, né, então são aquelas normas, aquelas regras de cada CAI. E aí o que acontece?
para tudo seguir um padrão de forma organizada, com responsabilidade, com respeito, na verdade, principalmente as nossas crianças. Nós estamos tratando da alimentação escolar, né? E lembrando que é importante que todos saibam agora, e se quiserem mais informações, vocês vão no sítio do FNDE, né, no endereço eletrônico do FNDE, e lá vai ter algumas cartilinhas que vão orientar vocês com detalhes mais precisos sobre o funcionamento. Tem a questão das atribuições também dos conselheiros, eles se pautam em quê? Em respeito, em compromisso, para desempenhar as suas atividades, uma vez que é um trabalho, é árduo, é um trabalho de formiguinha, não é remunerado, e a gente sabe que quando não se tem remuneração, muitas pessoas deixam, eu não vou estar perdendo meu tempo com isso, porque não me interessa, não faz parte da minha vida, e não é por aí, não é? É o que se trata de um conselho que vai vir fortalecer essa questão da ação da alimentação, da oferta da alimentação escolar. E você participando é mais um para somar, é mais um para ajudar nessa questão do controle social, ver como é realmente direcionado, como é executado esse recurso. Esse recurso que comprou a alimentação, ele veio realmente do FNDE, só do FNDE? O que foi comprado realmente foi o que foi repassado? Só tinha esse dinheiro na conta? Enfim, uma série de detalhes. Então, se você for verificar, na realidade, no site do FNDE é riquíssimo de apostilas, de folders, de muita interação para que vocês possam estar adquirindo mais informações que, às vezes, aqui, quando a gente tem 50 minutinhos de aula, ainda não dá. Nós queremos passar uma série de informações, mas nós nos atemos, porque senão pode complicar o meio de campo, ultrapassa o tempo, e aí nós não nos atemos simplesmente ao que tem o conteúdo. O importante é que vocês não fiquem confusos, que vocês saibam informações que até antes vocês desconheciam, certo? Isso mesmo, e lá no site do FNDE você encontra assim, inúmeras informações que estão relacionadas à questão da alimentação escolar. Muito. Então vale a pena você visitar, você conhecer, ler para que você fique melhor informado, né? E assim até ajude, né, em relação ao seu ambiente de trabalho, porque quanto mais informado, mais fácil será para você desenvolver seu trabalho. Isso. Então vale a pena visitar, tem cartilhas, como a professora disse, cartilhas muito legais e informações também que servem para o seu dia a dia, né? Para a questão relacionada à saúde, seja ela de criança, de adulto. Então é importante, vale a pena visitar. Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas como eu resolvo essa situação? É tão complicado. E às vezes é uma questão tão simples que pode estar até em algumas dessas cartilhas através de uma forma orientativa, né? Às vezes pelo fato de nós não sabermos direito como é o procedimento de determinadas coisas, nós pensamos que aquilo talvez seja muito difícil de se realizar, né? Como que eu vou executar isso? Ai meu Deus, isso aqui vira uma preocupação, mas não é bem assim. Então procurar se informar, agora você já sabe como de repente pode participar de uma reunião do conselho, quem sabe até fazer parte e ser mais atuante, né? Atuante não só em questão assim de denúncia, gente, lembrando que essa questão de denúncia você só pode fazer quando realmente você verificar alguma irregularidade. Não é só porque aconteceu um caso, não é, professora, vamos supor, algum caso atípico, uma vez que você já vai fazer essa denúncia. Não, você tem que saber informações. Para você denunciar, você tem que realmente se pautar em em informações sustentáveis para esse tipo de denúncia. Você pode também estar colaborando dentro do seu trabalho, fazendo como? Recebendo o alimento de forma correta, quando você armazenar em um local limpo, arejado, né? Acondicionando os alimentos de forma adequada, por grupos, arroz, pilha de arroz, pilha de feijão, macarrão, leite, e não tudo junto e misturado, porque quando se vira uma bagunça, tudo fica junto e misturado, pode aparecer bichinhos e roedores, não é isso? As coisas ficam bagunçadas e você, na hora de selecionar os alimentos, pode pegar até alimentos vencidos.
Ficar atento também a essa questão do vencimento dos alimentos. Os que estão para vencer logo, coloque na frente. Os que chegaram, vêm depois, todos por grupos, por data de validade. Então, verificar essas questões, selecionar os alimentos fresquinhos, prestar atenção no ato do recebimento. Isso é muito importante. Então, contactar com o seu fornecedor para que ele faça essa entrega desse alimento numa hora apropriada e não numa hora que você está sendo duas ao mesmo tempo, que você está servindo, que você está, enfim, mexendo panela, uma série de coisas, não dá, entendeu? Então, essa questão do controle de qualidade vai ficar para trás, né? Então, é interessante combinar isso com o fornecedor para que você possa fazer essa parte, realizar uma alimentação com qualidade, porcionar adequadamente, né, professora? E assim, todos sairão ganhando, não é isso? Isso mesmo, lembrando que tudo isso está relacionado aqui à questão de planejamento. Se você planeja o seu trabalho diário, com certeza ele será mais fácil, né? E você ganhará muito mais tempo. Então, planejamento tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida, e inclusive no nosso trabalho. Então, faça isso, né? Faça um planejamento, dividam aí a questão dos trabalhos, que assim não fica pesado para ninguém, todo mundo consegue desenvolver as ações que devem ser desenvolvidas no dia a dia e com certeza vai ficar melhor para todo mundo. Então, gostaria de agradecer a participação de todos, né, durante essa manhã, a participação aqui com nossas interações, né, continue interagindo com a gente, mandando as suas dúvidas, suas sugestões, que a gente vai compartilhar aqui com todo mundo. Então, agradeço, né, a atenção de todos e a gente vai se encontrar na próxima aula. Até mais. Então, gente, agradecemos também, faço os meus agradecimentos, agradeço a participação, um abraço a todos os polos que estão conosco, né? Todo início de semana, um grande abraço, obrigada pela participação, lembro aqui que é fundamental que vocês participem, né? E esperamos nos encontrar na nossa próxima aula com a nossa última unidade e aí depois virá a revisão, certo? Então, já meio que se preparando para umas fériasinhas, né, professora? Vamos dar um tempinho para descansar. Mas semana que vem estaremos aqui de novo. Um grande abraço, uma excelente semana a todos.